Quando a gente pensa em evolução, a primeira coisa que vem à cabeça é a tal da sobrevivência do mais apto. É uma ideia muito forte, né? Que moldou a biologia por mais de um século. Mas, e se essa for só uma parte da história? Uma parte super importante, claro, mas que não conta a história toda. Pois é, essa é a visão clássica, aquela que a gente aprende na escola. A de que o ambiente seleciona de forma passiva as melhores mutações genéticas que surgem por puro acaso. Só que a ciência não para, e as descobertas das últimas décadas começaram a pintar um quadro bem mais dinâmico e, eu diria, interativo. Então, no nosso papo de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada na base, no alicerce do que a gente entende sobre evolução. Depois, vamos explorar umas descobertas bem intrigantes que não se encaixavam muito bem. Aí, a gente vai ver como uma nova estrutura, a tal da síntese estendida, expande esse conhecimento todo, mudando o nosso ponto de vista e, no final, por que isso tudo é tão importante hoje em dia. Ok, vamos começar do começo. Para a gente entender para onde estamos indo, a gente precisa primeiro firmar o pé de onde viemos. Ou seja, entender a teoria que foi a base da biologia por muitas e muitas décadas. Essa é a chamada teoria sintética. Basicamente, ela foi a grande união entre as ideias de Darwin e a genética. A lógica central é bem direta. A evolução acontece quando a frequência de certos genes numa população muda com o tempo. O foco, como dá para ver, é total no DNA. Tá, mas como é que essas frequências de genes mudam? O modelo padrão aponta para essas 4 forças principais. As mutações criam variações genéticas, tudo ao acaso. E aí a seleção natural, a migração e a deriva genética trabalham em cima dessa variação, moldando o caminho da evolução. Por muito tempo, a gente achou que era isso. Ponto final, que isso explicava tudo. Só que a ciência é inquieta, né? Ela não para. E com o avanço da biologia molecular e do desenvolvimento, começaram a aparecer umas coisas bem curiosas, umas observações que meio que desafiavam esse modelo tão arrumadinho. E aqui está o primeiro grande mistério. Os biólogos achavam que animais muito diferentes, tipo uma mosca e um humano, teriam que ter genes totalmente diferentes. Mas não foi isso que encontraram. As pesquisas mostraram que a maioria dos animais compartilham um kit de ferramentas genéticos surpreendentemente parecido. A pergunta que ficou no ar foi: como é que as mesmas peças podem construir coisas tão radicalmente distintas? A resposta começou a aparecer com a descoberta de genes como os OX. Pensa neles não como os tijolos da construção, mas como os arquitetos. Eles controlam quando e onde outros genes são ligados ou desligados durante o desenvolvimento. Isso foi uma virada de chave. Mostrou que a evolução não é só sobre ter os genes certos, mas sobre como e quando eles são usados. O gene FOXP2 é um exemplo perfeito disso. Ele faz parte desse kit de ferramentas. Uma pequena diferença na nossa versão, quando comparada com a dos chimpanzés, parece estar ligada à nossa capacidade de falar. E o mais maluco, a descoberta de que os neandertais tinham uma versão idêntica à nossa muda completamente o jogo, sugerindo que a capacidade para a fala pode ser muito mais antiga do que a gente pensava. Então, esse foi um dos quebra-cabeças. O outro veio de uma direção diferente, questionando o papel do ambiente, que, na teoria padrão, era só um filtro passivo. E se o ambiente pudesse, ele mesmo, influenciar diretamente como um organismo é construído? É aí que entra a plasticidade fenotípica. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. É a capacidade que o mesmo genoma tem de produzir corpos ou comportamentos diferentes, dependendo do ambiente. O genoma não é uma planta baixa rígida, sabe? Tá mais para um livro de receitas com várias opções. O exemplo do gato siamês é clássico e perfeito para isso. O gene para a cor do pelo dele é o mesmo no corpo inteiro, mas ele só é ativado nas partes mais frias, como as orelhas, o focinho e as patas. Olha que interessante. Aqui, o ambiente não está selecionando uma mutação. Ele está participando ativamente da criação do bicho. Para resolver esses mistérios todos, a comunidade científica não demoliu a teoria antiga. Pelo contrário, ela começou a construir uma grande expansão. Isso não é só um update, não. É uma mudança fundamental na forma de ver a evolução, de um processo linear para um sistema dinâmico e super interativo. E essa nova estrutura é a síntese evolutiva estendida, ou SEE. Ela mantém os mecanismos clássicos, mas adiciona esses 4 pilares fundamentais. Eles reconhecem que o desenvolvimento, a flexibilidade do organismo, a capacidade dos seres vivos de mudar seu ambiente e as formas não genéticas de herança são por si só forças evolutivas importantíssimas. Tá, mas o que essa nova estrutura realmente muda na prática? A resposta é
Quase tudo. Ela muda fundamentalmente o jeito que a gente vê a causa e o efeito, a herança e o próprio processo evolutivo. Na teoria sintética, a herança é simples. Você passa seus genes adiante. Ponto. Já na síntese estendida, a herança é inclusiva. Ela vai muito além dos genes. A gente está falando de herança epigenética, que são como marcas químicas no DNA que podem ser ligadas ou desligadas pela experiência de vida e passadas para a próxima geração. E inclui até comportamentos aprendidos e o ambiente que os pais modificam para os filhos. A segunda grande mudança é sobre o papel do próprio organismo. A visão clássica vê os organismos como se fossem objetos passivos, só sendo moldados pelo ambiente. A C vira isso de cabeça para baixo. Os organismos são agentes ativos, são construtores que modificam seus próprios ambientes e, com isso, alteram as pressões de seleção que eles e seus descendentes vão enfrentar. E a terceira grande mudança é sobre a variação. A mutação genética lá no DNA ainda é considerada aleatória, mas a variação das características que a seleção natural realmente vê, essa não é. Os processos de desenvolvimento podem restringir ou facilitar certos tipos de mudanças, criando um viés na variação que fica disponível para a evolução. Essa tabela aqui resume bem a mudança. A gente passa de uma visão focada no gene para uma focada no organismo. De uma causalidade de mão única, onde o ambiente molde o organismo, por uma causalidade de mão dupla. A herança vai muito além da genética. E a novidade não vem só de mutação aleatória, mas também de como o desenvolvimento e a plasticidade direcionam e geram novas formas. Certo, é uma mudança fascinante na teoria. Mas, e daí? Qual o impacto prático disso? Por que essa visão mais ampla e interativa da evolução é tão importante? Um dos conceitos mais poderosos da Synergy é a construção de nicho. É a ideia de que a vida não só se adapta a um ambiente que já existe, mas ela o cria ativamente. Minhocas alteram a composição do solo, castores criam pântanos. A vida é uma força geológica, uma força ecológica. E o exemplo mais dramático de construção de nicho somos nós. A agricultura não foi só uma invenção, foi um ato gigantesco de engenharia ambiental. Ao modificar a paisagem, a gente criou pressões de seleção totalmente novas que levaram à evolução do milho, do gado e, o mais importante, de nós mesmos. A tolerância à lactose em adultos, por exemplo, é uma adaptação a um nicho que nós mesmos construímos. E as implicações disso são enormes. Na medicina, a herança epigenética ajuda a explicar como a dieta ou o estresse de um avô podem afetar a saúde de seus netos. Na conservação, entender a plasticidade nos ajuda a prever se os corais, por exemplo, podem se adaptar ao aquecimento dos oceanos ou se estão evoluindo rápido o suficiente para sobreviver às mudanças climáticas que nós estamos causando. E isso nos leva a uma reflexão final. A síntese estendida nos mostra que os organismos são autores da sua própria história evolutiva. E nós, como a espécie que mais constrói nichos no planeta, temos uma responsabilidade gigantesca. A questão não é mais só para onde a evolução está nos levando, mas sim para onde nós estamos levando a evolução.